Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Titia tá de volta, mas não gritem de pavor, não se assustem, porque essa matéria é minúscula, é muito pequenininha, tá? A matéria, gente, é sobre a administração das unidades de enfermagem, tá? Tanto as unidades de postos de saúde, como os ESFs, quanto as unidades hospitalares, tá? Então, nós vamos ver nessa matéria de 3 dias consecutivos, nos casos, são 3 quarta-feiras, tá? 2 aulas e uma para a gente fazer a nossa avaliação, tá bom? Nesse período dessas 2 semaninhas que nós vamos estudar, nós vamos ver como eles fazem a logística do local, né, onde a gente trabalha, como é subdividido, como a engrenagem, né, a engrenagem hospitalar tem que ser perfeita. Por quê? Porque tudo tem que funcionar. Quando você está lá no seu setor, que você assume o seu plantão, eu tô falando assim, em termos de hospitais, hospitais de grande porte, de médio porte, vocês vão receber lá um farmacêutico, ou então um auxiliar de farmácia que vai anotar toda a medicação que falta, é um xerifado que vai anotar quantas seringas falta, aí a enfermeira fala, não, você traz 50 seringas de 20, 10 seringas de 3, isso é uma suposição, tá, gente, que assim, o material é bem maior, tá? Traz 2 caixas de agulha de aspiração, 40 por 12, traz isso, traz aquilo. Então, assim, todo o setor do hospital, ele é subdividido. E essas subdivisões tem que trabalhar perfeitamente para o bom andamento de toda a unidade, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver. Tá? Ver como se subdivide, ver o histórico e da onde surgiu essas subdivisões e como surgiu a ideia de hospital. Tá? É uma matéria pequena, mas é de grande importância, é de suma importância para que a gente possa entender essa engrenagem, né, chamada unidade hospitalar e como a enfermagem trabalha dentro dessa unidade, como ela se comporta dentro das unidades, tá bom? Então, é uma matéria bem pequenininha, a gente vai começar falando sobre a nossa avaliação. Então, hoje, dia 24, nós vamos começar a nossa, né, a primeira aulinha da gente, tá? Depois nós vamos ter aula dia 1º de julho, tá? 1/7, é a nossa segunda aula. E já no dia 8/7, a gente fecha com a nossa avaliação, tá? Eu vou passar a matéria para vocês e, assim, as partes que eu acho que não tem necessidade de vocês se apegarem muito, eu vou falando, tá? Porque, assim, eu tenho um slide aqui que ele é bem composto, é bom que vocês leiam em casa, não faz mal, não dá dor de barriga, é maravilhoso você saber, mas não necessariamente que isso vai pegar muito no histórico de vocês ali da matéria, tá? É só mesmo a título, como eu sempre falo, de conhecimento, tá? A título de conhecimento a gente precisa passar por essa história, tá bom? Então a gente vai começar aqui com o histórico dos hospitais, né? Que fala que o hospital surgiu, gente, no século XVII e a origem do seu nome vem da palavra latina, né, que é de latim, hospitilis, que significa hospedaria. Antigamente, há muito tempo atrás, os hospitais surgiram como hospedarias. Eles desempenhavam um papel de albergue, tá? Então, assim, ele hospedava as pessoas, né, numa função social, numa função terapêutica, numa função acolhedora também. Tá? Então, esses desprotegidos, a gente chamava de desprotegidos da sorte, hoje as pessoas chamam de mendigos, né? Esse nome tão pejorativo, mas é o que vem falando, né? Assim, nesse século, né? Eles eram cuidados e alimentados, né? E curados nas suas pequenas doenças, né? Em algum ferimento, em alguma doença que dava para ser tratado nessas hospedarias, tá? Então, eles eram recebidos, tá? Nem sempre por estarem doentes, mas também por necessidade, não só pela necessidade de tratamento de saúde, pela necessidade também alimentar, higiênica, tá bom? Então, assim, eram
hospedarias. Por isso que chama hospice, hospites, significa hospedaria. É assim que começou o primeiro hospital, né? Na história da evolução da assistência à saúde, então isso foi na evolução, tá? Há registro de instituições de cunho social e caritativo a pobres, né? Caridade, faziam caridades a velhos, enfermos, órfãos e abandonados. Anterior à existência dos hospitais, então lá nas hospedarias, os indivíduos que requeriam cuidados de saúde permaneciam em suas casas, onde eram cuidados pelos profissionais da época e assistidos tanto clínica como cirurgicamente. Vocês podem imaginar como eram feitas essas cirurgias, né, gente? Nós já vimos filmes antigos que eles colocavam aí aqueles, eu não sei como chama, parecem uns punhaizinhos no fogo. No caso, né, já tinham a ideia da esterilização, então eles colocavam aquele punhal, aquela faca lá no fogo para cortar as pessoas dali, né, a sangue frio. Eu já assisti alguns filmes assim, tá? Então era mais ou menos assim. Não se conhecia, né, nada sobre esterilização, desinfecção, antisepsia. Foi o que eu disse, eles esquentavam no fogo. Eu tenho certeza que algum de vocês já viram filmes assim, que esquentam no fogo, aí depois, assim, eu tenho a ideia de que eles acham assim, a gente esquentando vai tirar toda a sujidade ou matar alguma coisa que tem aqui. Eu não sei, eles não conheciam a esterilização. Então eu creio que esse pensamento passava na mente deles, porque senão eles não iam esquentar essa faca no fogo, né? Pra que esquentar? Não, era uma ideia que eles tinham de matar vermes, talvez isso. Eles pensam que tinha vermes, germes, eu sei lá o que. Então, não existia, tá? Nada sobre esterilização, nada sobre desinfecção e nada. Então, com a evolução do conhecimento, né, o aparecimento de diversas patologias e novas tecnologias, houve a necessidade de um local que facilitasse a assistência e o tratamento das pessoas, surgindo assim o hospital. Eles pensavam, bom, a gente tem que ter um lugar para fazer isso, um lugar especializado, uma casa no caso, né? Uma casa onde a gente possa tratar, né, essas patologias separadamente das pessoas boas, que eles com certeza já percebiam aí que existia uma transmissão. Você estava doente, estava com uma pessoa boa do lado, de repente a pessoa ficava doente, a outra do lado doente, e é assim que eu imagino que fosse, tá? As pessoas e diagnósticos foram sendo aperfeiçoadas, os tratamentos se diversificaram, surgindo as especializações. Antigamente tinha o curandeiro, tinha um médico, né, entre aspas, que não tinha faculdade, mas tinha um médico, um doutor, né, que cuidava de todas as especialidades, e dali eles começaram aqui nesse momento subdividir essas especializações que nós hoje vimos como especializações em ortopedia, né, em várias especializações, né, renais, cada um cuida de uma parte, neurologia e assim por diante. Aí surgiu o famoso hospital, né, que a gente tanto luta dentro deles. Esse novo modo de assistir exigiu profissionais qualificados e em quantidade suficiente para atender a demanda. Então ali começou a se internar, né, a colocar as pessoas ali nesse hospital, e surgiu a necessidade de qualificar pessoas para o atendimento a esses doentes, tá? Qualificando e aumentando a demanda. Por quê? Porque aumentava o número de pacientes, né? Aumentava a demanda de profissionais e iam se especializando essas pessoas aos cuidados, tá? Atualmente, o serviço no hospital é desenvolvido por uma equipe multiprofissional que visa atender o indivíduo na sua integralidade. Então, o indivíduo hoje, ele é atendido como um todo, tá? Ele é atendido como um todo. Por isso que nós temos a nossa equipe multiprofissional, multidisciplinar, que faz um tratamento na totalidade, na integralidade desse paciente, tá? Como assim?
nós temos um paciente e esse paciente ele vai ser atendido por psicólogos, por fonoaudiólogos, por fisioterapeutas, por enfermeiros, médicos, nutricionistas, e isso forma uma equipe multiprofissional, tá? É uma verdadeira união de profissionais em prol dos pacientes, ok, gente? Aqui está mostrando o paciente e a equipe multidisciplinar ao redor, tá? Familiares, sim, faz parte da equipe multidisciplinar. Por quê? Porque nós usamos a família, os familiares que estão ali ao redor daquele paciente, lado a lado com o paciente, para que nos auxilie no tratamento, né? Às vezes o paciente está arredio e a gente conversa com um dos familiares que está ali de acompanhante, pede ajuda. E esse familiar, ele dá suporte, né? Dá um suporte que a gente precisa. Convence o paciente de alguma coisa que ele não quer aceitar de forma alguma, tá? Tem que fazer a coleta, tem que fazer a punção, né? A punção jugular. E o paciente não quer ser... não vai furar meu pescoço, ninguém vai botar a mão. E a gente usa da família, do familiar que tá ali com ele, lado a lado. Nós usamos para que esse familiar convença o paciente pra gente que aquilo é importante para ele, que ele não tem acesso periférico em nenhum lugar, que nós precisamos ali fazer a punção jugular do paciente, tá? Então, assim, ele entra assim como parte da equipe multidisciplinar. Ok? Vamos lá então. Familiares, voluntários, né? Voluntários assim, técnicos voluntários que estão fazendo ali no voluntariado de todas. Eu falo voluntário não só de técnicos, de enfermeiros, médicos. Você não vai ver muito voluntariado, a não ser em hospitais e escola. Mas vocês vão ver psicólogos, vão ver terapeuta ocupacional. Então, assim, nós falamos voluntários, tá? Assistente social, né? Farmacêutico, fisioterapeutas, nutricionistas, terapia ocupacional, enfermeiro e o médico. Então, ele tá ali ao redor do paciente fazendo um tratamento de excelência, né? É o que nós esperamos. Na realidade, é o que se espera da equipe multidisciplinar. Também atualmente existe um outro modelo assistencial vigente no Brasil que adota a atenção domiciliar, também prestada por uma equipe multiprofissional. Nós sabemos que existe, eu não sei se já passou na casa de algum de vocês, enfermeiros, né, que vão lá fazer visitas domiciliares quando são marcadas, pacientes acamados, que precisa fazer um curativo de alta complexidade ou algum tipo de técnica que você precisa ir à casa do paciente porque ele não consegue deambular, ele não tem condições de ir à unidade, tá? Vacinas, curativos e outros tratamentos. Nós temos também os agentes, né? Os agentes de saúde que vai às casas, procura saber marcação de consulta, dia de consulta, entrega de medicações que são controladas, como do diabetes, né? Da hipertensão, insulina, seringas. Então, assim, nós temos sim multiprofissional com uma equipe formada, tá? Que atende nas casas, nos domicílios, né? O hospital também é denominado Estabelecimento Assistencial de Saúde, que é o EAS. Não é exame de urina, tá, gente? É Estabelecimento Assistencial de Saúde. É um dos nomes que leva ao hospital, mas a gente nem vê esse nome, né? Eu acho que poucos de vocês já devem ter ouvido esse nome. Isso aqui é só a contexto, tá? Para vocês entenderem que existe sim outro nome para designar o hospital. O hospital é uma empresa complexa que necessita de organização administrativa. É uma empresa sim, tá? É uma empresa que tem faturamento, tá? Mesmo não sendo uma empresa particular, mas ela tem, né? Ela tem o funcionamento de uma empresa. Ela tem administração? Tem recursos materiais e humanos específicos para receber e tratar o indivíduo que busca atendimento à saúde. Uma grande empresa deve priorizar a qualidade da prestação de serviço e a satisfação integral do cliente. É isso que uma empresa preza e é isso que os hospitais tentam fazer, tá? Nem sempre funciona, principalmente os públicos, né? Vocês sabem, nem sempre funciona. Mas, assim,
todos os profissionais que estão lá dentro, e vocês vão estar dentro de uma unidade com certeza, vão perceber que todos que estão ali estão lutando para que isso aconteça. Não é fácil. Por quê? Porque lá no alto tem pessoas que não querem que aconteça, por conta de situações financeiras, por conta de você estar com o bolo na mão, tá? E você não querer soltar para a saúde. Tá? Mas quem tá ali embaixo trabalhando como você, como eu, como todos os profissionais, multiprofissionais ali, tá? Nós tentamos tudo para que dê certo. Não é fácil e vocês vão sentir isso na pele quando vocês estiverem dentro de uma unidade, tá? Mas o que a gente prioriza é isso, a qualidade na prestação de serviço e a satisfação do nosso cliente paciente, né? Deixa eu ver aqui. Isso. O hospital tem como produto final a assistência ao ser humano e é neste ponto que difere de outras empresas, cujos resultados são o lucro. Então, todas as empresas que nós conhecemos visa o lucro, né? Visa o quanto eu ganhei. Eu investi R$10, eu quero ganhar R$1.000, né? É o lucro que aquela empresa dá, né, ao seu dono. Já os hospitais, a diferença é essa. O nosso lucro é a satisfação do cliente, é uma assistência de qualidade, é assim, né? O produto final do hospital é a assistência do ser humano de qualidade, tá? E a resolutividade do problema daquele paciente. É isso que a gente visa. Nos hospitais, o objetivo é também satisfazer o cliente, sim, mas neste caso, restituindo-lhe a saúde, né? Assim, o paciente entra e o nosso intuito é que ele saia, né, totalmente restabelecido ou, assim, no mínimo possível, que ele possa se restabelecer depois com uma fisioterapia, com algum outro tratamento, mas que ele saia com o problema praticamente resolvido, né? É esse o nosso intuito. Então, quais são as funções do hospital, gente? Para garantir a prestação de serviço, o hospital desenvolve as seguintes funções preventivas, tá? Preventivas, você vai prevenir um agravo maior, tá? Prevenir. Curativa e restaurativa, ou você vai curar o paciente ou restaurar aquele paciente, restabelecer a saúde do paciente, tá? Com essa restaurativa aí, tá? Restabelecer. Reabilitadora, vem a parte dos fisioterapeutas, né? Você sana um acidente de moto, vai ter que passar por uma cirurgia, né? Restaurativa, mas ele vai para casa, ele não tá com os movimentos restabelecidos, então a gente vai reabilitar esse paciente, reabilitar com o nosso profissional fisioterapeuta, né, gente? E a pesquisadora e de ensino, que são as instituições federais, né, que tem os pesquisadores, que tem hospitais escola, né, hospitais escolas tanto nas faculdades federais que possuem hospitais escolas, aonde é feito pesquisa de ensino, tá? Pesquisas científicas de ensino. Então, tudo isso é uma função do hospital. Ele também é um hospital de pesquisa, sim, tá? Ele vai lá, pega os alunos de uma faculdade que tem a faculdade já integrada com o hospital escola e vai sim pesquisar, né, as doenças, pesquisar vacinas, pesquisar o que for que tiver que ser para pesquisado dentro do hospital, trabalhando assim, né, servindo assim de pesquisa, né? Os pacientes estão ali, então eles vão estudar os pacientes, as doenças que estão a aparecer, por isso que chama pesquisadora de ensino, tá? Ambiente hospitalar. O hospital possui características próprias que o diferenciam de outras instituições, inclusive de saúde, tá? Muitas de suas áreas funcionais devem ser interdependentes e se relacionarem, desculpa, foi o que eu falei para vocês, tá? São interdependentes, ela ali, vamos supor, clínica médica, ela tá ali funcionante, mas ela depende, tá? Ela depende de uma outra unidade ali
instituição ali dentro do hospital para que ela funcione como almoxarifado para levar os insumos que necessitam, tá? Como a farmácia para levar as medicações utilizadas durante aquele plantão. Como o CME, que vai trazer todas as gases, apósitos, pinças, bacias de banho, tá? Bandejas de medicações, bandeja de sutura, tudo esterilizado perfeitamente. Então, assim, ela precisa, tá? De outras sessões para funcionar, tá? Então, aqui diz interdependente e se interrelacionarem de forma a favorecer o funcionamento eficiente de todos os seus componentes como um todo e não constituir-se de um somatório de partes desagregadas. Nós não somos desagregados dentro de uma unidade hospitalar. Nós somos uma engrenagem que se junta para um pró-atendimento perfeito, tá? Pelo menos a tentativa de ser o mais perfeito possível. Tá? Eu já expliquei da clínica médica, que está lá a clínica, e que vem todos os insumos de outras sessões para que a clínica médica funcione. Você está no centro cirúrgico e vem de outras sessões também insumos para que aquele centro cirúrgico funcione perfeitamente. Ok, gente? Isso que significa interrelacionarem, tá? Em toda instituição deve haver um responsável, aí já começa a hierarquias, né? Por traçar normas administrativas, o qual irá planejar e ordenar a política que a empresa irá seguir, né? Este responsável poderá ser o diretor administrador da instituição. Então nós temos sim o administrador hospitalar, né? Ele administra a parte da limpeza, né? Os funcionários que fazem parte da limpeza. Ele também auxilia lá na parte da empresa que está regendo a cozinha, se ela não for da unidade, né? Se a cozinha não funcionar, né, na unidade hospitalar, se a comida vier terceirizada, a administração também, ela ali tem, né, a sua responsabilidade em pagamentos, em faturamentos, é esse tipo de poder, tá? Este responsável poderá ser o diretor administrador da instituição. Ele é o diretor de toda a instituição. Eu estou dizendo na parte, gente, física, tá? Na parte administrativa, de papéis, de faturamento, de compras, de materiais administrativos. Tal pessoa necessita compartilhar atribuições a um grupo de pessoas, as quais irão delegar parte de sua responsabilidade a diferentes chefias do hospital. Então, esse diretor, ele abaixo dele, né, vai ter várias subdivisões que ele vai delegar, porque sozinho ele não vai conseguir. Então, ele vai ter um secretário e vai ter subchefes em todas as sessões, tá? Para que funcione. Então, o hospital será subdividido em diretorias clínica, tá? Diretorias clínica, técnica, administrativa e financeira. Então, quais são as divisões hospitalares? Como é subdividido o hospital, tá? Em diretorias clínica, técnica, administrativa e financeira. O corpo clínico do hospital é organizado conforme as finalidades da instituição e a clientela assistida, tá? Então, esse corpo ele é dividido exatamente conforme a necessidade dessa instituição. O hospital deve ter um quadro de pessoal especializado, formando seções, serviços e setores, tá? Deve funcionar de forma harmônica para facilitar o desenvolvimento das atividades dos profissionais e satisfazer necessidades dos clientes e da instituição. Como eu disse para você, de forma harmônica, tá? Com horários estipulados e com critérios a serem organizados para que nada fuja da normalidade, tá? Daquele dia. Vamos dar um exemplo, mais uma vez.
Você assumiu o seu plantão 8 horas da manhã na clínica médica. O que você vai precisar de priori? A priori você vai precisar dos cuidados do paciente, tá? Você vai ter que fazer um banho, fazer curativos e é assim que começa o nosso dia. Então, nós temos que já estar preparados para receber do CME, que é o Centro de Materiais Esterilizáveis, as bacias de banho esterilizadas, tá? Então, assim, todos os apósitos que nós vamos estar banho, ou então as ataduras vão vir lá do almoxarifado ou da farmácia, tá bom? Então, assim, esses setores sabem que 8 horas da manhã, antes 7 ou 8 horas da manhã, é o começo de um novo plantão. E esses materiais, eles têm que estar no setor para que se comece o trabalho, tá? Então, é por isso que tem que ser de forma organizada, tá? Para ter aquela funcionalidade perfeita, tá? Gente, 25 minutos, vamos parar aqui, a gente começa no outro vídeo, tá? Para não ficar pesado para rodar, para passar para vocês, tá bom? Beijozinhos, e já vamos voltar.